Os jogadores perderam total confiança do torcedor. Mas nada disso aconteceu. Foi uma conversa e a gente já se acertou, a gente já treinou hoje à tarde. A relação da direção com os jogadores também está rompida. Como eu disse a eles, não será a última vez que isso acontece e nem foi a primeira. Ei, profissional, gosta de futebol? Então presta atenção, Caco da Mota aqui contigo no meu canal do YouTube para falar quais as consequências da greve no Internacional. É isso mesmo. Num treino desta quarta-feira, os jogadores compareceram para treinar, preparativos para o jogo contra o Bragantino domingo pelo Campeonato Brasileiro, e nesta quarta-feira pela manhã voltaram para suas casas. Feito isso, gerou uma estranheza geral, informações desencontradas, até que surgiu a informação de que os jogadores do Internacional não treinaram porque estavam com pagamento de direitos de imagem de alguns jogadores, não são todos que têm no contrato direitos de imagem, atrasados por 3 meses. A direção convocou uma reunião, falou com os jogadores, buscou parte desses recursos 2/3, pagou os jogadores e eles voltaram a treinar à tarde como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse normal. O Tyson, capitão, se manifestou, o presidente também deu uma entrevista coletiva, o presidente Alessandro Barcelos do Internacional, e os jogadores depois, um pouco mais tarde, todos eles, incluindo o Tyson, mas está, por exemplo, eu vou mostrar aqui depois, vou trazer o depoimento do presidente Alessandro Barcelos, que é preocupante, falando em relação a essas consequências, depoimento do Tyson e também uma nota oficial dos jogadores que está ali no Instagram do Edenilson, que eu vou mostrar aqui e ler o texto do que disseram os jogadores do Internacional. Antes, porém, quero que você se inscreva no meu canal, se não está inscrito, estou te convidando. Aqui trago vídeos pós-jogos a respeito de resultados, comentários, informações, né? E vídeos com repercussões de assuntos muito importantes do nosso futebol brasileiro, dupla Grenal, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, né? O campeonato, o futebol internacional também em ano de Copa do Mundo, enfim, sempre que houver um fato importante ou algo relevante que eu queira trazer aqui no canal, mas claro que no meu dia a dia, no meu DNA, está muito a dupla Grenal a respeito do Inter e do Grêmio, e hoje o assunto urgente, de momento comentado, trazendo esses fatos, é o Internacional. Tá certo? Se você já está inscrito, muito obrigado. Sou o jornalista Caco da Mota, para quem não me conhece, e tenho aqui o meu canal com os conteúdos de futebol. Vamos lá, ouvir o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, a respeito do que aconteceu. Os jogadores, por óbvio, têm o direito a este contrato, que é um contrato de imagem, né? Então, portanto, não vou eu aqui fazer juízo quanto ao direito, né, e a legitimidade de algum tipo de manifestação. O que nós nos surpreendemos foi que esse assunto estava sendo resolvido, né? Nós tivemos aí uma operação que estava acontecendo de ingresso de recurso e ela poderia acontecer tanto ontem, quanto hoje, quanto amanhã, nesses 3 dias. Então estava dentro daquilo que a gente esperava, né? E nesse sentido, sim, né? E isso eu expliquei aos jogadores. Talvez se a gente tivesse adiantado a eles esta informação, isso não tivesse acontecido, mas talvez também se tivéssemos tido a condição de estar aqui conversando, isso também não tivesse acontecido. Então, olhar para frente, virar essa página, as coisas estão de fato resolvidas, felizmente. Olha agora, ouve agora, presta atenção. Resolver isso e tenho certeza que, como eu disse a eles, não será a última vez que isso acontece e nem foi a primeira, né? O futebol brasileiro hoje, e eu falo isso em nome dos clubes que têm enfrentado uma dificuldade, por isso a discussão também emperrada de uma nova liga, para que a gente possa diminuir essas diferenças e que os clubes possam ter uma receita extra que faça parte desse contexto, porque sem isso dificilmente a gente vai conseguir manter os grandes talentos aqui, qualificar as equipes, fazer equipes fortes. Bom, tá aí o presidente. Olha só que coisa grave. Não é a primeira vez, nem vai ser a última que isso acontece, se não tiver liga, se não tiver estruturação. Isso não tem nada a ver com o processo do Internacional, de total incompetência da gestão do futebol neste episódio.
Os jogadores não recebem os direitos de imagem há 3 meses. Não precisa nem apurar a informação. Qualquer um que faz a leitura de uma notícia dessa, fica sabendo do que aconteceu, vai imaginar o seguinte: na primeira semana, alguém deve ter dito, olha, não estão nos pagando. No primeiro mês, opa, está acontecendo alguma coisa errada aqui, o que está acontecendo? E seguiu, e os jogadores seguiram jogando, treinando e mantendo sigilo no que estava acontecendo, né? Não abriram o bico, como se diz numa linguagem popular. Ficaram na deles, corretamente na deles. O capitão do Internacional, Tyson, então se manifestou dessa forma na sua rede social, através do Instagram, gravando um vídeo que ele diz o seguinte: Gente, sobre isso tudo e sobre esse episódio que aconteceu hoje, eu vim aqui como capitão e vim aqui dar minha palavra. Muitas coisas aconteceram e me colocaram como líder de uma rebelião que teve dos jogadores, mas nada disso aconteceu. Foi uma conversa e a gente já se acertou, a gente já treinou hoje à tarde. E como eu venho dizendo sempre, eu sou capitão e tenho que sempre dar minha cara a tapa, e estou aqui novamente sobre as coisas que vêm saindo, sobre o que a imprensa vem colocando. Isso tudo que a imprensa está colocando, se vocês quiserem acreditar neles, vocês têm todo o direito. E outra coisa, querem me criticar, critique a mim. Deixa minha família de fora. Minha esposa está com 7 meses de gravidez. Deixa minha esposa de fora, deixa minha mãe de fora, deixa minha família de fora. Critique a mim. Tá, então, a palavra do Tyson, importante, a última parte também, lamentável, algumas pessoas, e nem vou colocar aqui para não dar voz para esse absurdo que acontece, pessoas ameaçando a família do Tyson, o irmão dele, enfim. Não vejo ele tão motivo para ele ficar tão preocupado com o fato dele ter liderado. Alguém liderou a conversa. Não tem como, numa situação de atraso de pagamento, 2 ou 3 jogadores não começarem uma conversa e vamos comunicar a direção. E também a gente pode acompanhar agora o que disseram os jogadores numa nota conjunta. E eu pego carona aqui no Instagram do Edenilson, que foi um dos que compartilhou essa nota conjunta dos jogadores, que diz o seguinte: nota oficial, jogadores do Internacional. Nós, do grupo de atletas do Internacional, viemos a público esclarecer os acontecimentos amplamente divulgados nesta quarta-feira, dia 1º de junho. Após alguns meses com valores em atraso, vínhamos conversando com o clube sem vazar nenhuma informação. Até aí tudo bem. Preservando a imagem da instituição, buscando solucionar de forma interna o problema. Perfeito. Hoje, em comum acordo, foi cancelado o treino da manhã para que a direção propusesse alguma solução concreta e definitiva. Parei aqui, saí do texto do Edenilson. Ou seja, os jogadores pararam de treinar, teve um movimento, tudo bem que para ouvir a direção, mas eles não treinaram porque não estavam sendo pagos, ou seja, fizeram uma greve durante a manhã, ou uma paralisação. Ressaltamos que essa decisão foi tomada em comum acordo entre grupo de atletas e diretoria, não havendo um boicote ou greve, o que eu discordo, para mim houve. A atitude foi aceita da forma unânime, não havendo um líder. A questão do Tyson, reforçando que não há um líder. Pensamos de forma coletiva, assim como sempre fomos. Perfeito, nesse aspecto tudo bem. Claro que há um líder, mas o Edenilson, nessa nota, e todos os jogadores assinam, né? Se ele está colocando aqui em nome dos jogadores, são todos eles pensam da mesma forma. Agradecemos a direção que buscou soluções, equalizou parte dos vencimentos em atraso. Há uma confirmação, então, dos 2/3 que foram pagos, além de dialogar sobre o valor ainda em aberto. Há algo em aberto que deve ser pago, ou seja, o caso não está solucionado e pode piorar, porque pode de novo não ter pago mais uma parte e, além disso, aumentar a dívida à medida que os meses forem rolando. Vou colocar de novo aqui quais as consequências. A primeira consequência: prejuízo na sintonia dos jogadores com a torcida. Os jogadores perderam total confiança do torcedor. O torcedor, pelas manifestações que a gente está vendo agora, eles só vão se recuperar quando o Internacional ganhar algo muito grande no médio e longo prazo agora.
ou uma sequência de vitórias, ou passando pelo Colo-Colo na Sul-Americana. Até lá, qualquer resultado negativo, qualquer empate, qualquer problema de um jogador, do próprio Tyson, que foi taxado de líder e por isso ele se preocupou, digamos que ele chuta uma bola para fora na cara do gol, ele é o cara, ele é o grevista, ele é que fez o motim, ele é o cara do movimento. Então, isso foi gerado com a torcida, isso não tem volta. Vai ser difícil cicatrizar isso com a torcida. Esse é o pior aspecto. O outro é a própria relação do grupo com a direção. Se os jogadores chegaram à conclusão de que deveriam paralisar um treino, e sabendo, claro, que a consequência seria expor isso publicamente, isso ia acabar vazando, como vazou, e repórteres competentes trouxeram a informação, o que acontece? A relação da direção com os jogadores também está rompida. Enquanto o Internacional não entrar em acordo com os jogadores totalmente no pagamento, a relação está rompida. Perdeu-se a confiança, porque por tudo que disse o presidente, ele fala publicamente que foi pego de surpresa pelos jogadores. Eu vou usar uma palavra até forte aqui. Ele diz, com outras palavras, que ele foi traído pelos jogadores. Eles não cumpriram com o que eles estavam conversando. Pelo outro lado, os jogadores com muito mais razão estão dizendo que a direção não cumpriu com o que é direito. E é a obrigação da direção pagar os jogadores. Então, tá tudo desestruturado. Tem torcida de um lado, contra a direção e contra os jogadores. Acredito que um dos únicos que tá, esse é o grande lado positivo. O único, a figura e a sua comissão e os seus profissionais, seus colegas, que está isento de tudo isso, nesse momento, é o técnico Mano Menezes, porque ele chega no episódio já estourado. Quem não descola desse episódio é o Paulo Autuori, que um homem experiente, e eu não estou nem culpando ele, talvez a situação seja tão incontornável pela incompetência da direção que nem ele conseguiu contornar a situação, porque quando ele chegou já havia o atraso. Ele chegou há pouco tempo também. Até uma certa parte do trabalho do Medina, a gente começa a ter uma interpretação diferente. Não que os jogadores façam corpo mole, eu não acredito nisso. Mas fica mais complicado o jogador trabalhar sem estar recebendo aquilo que lhe deviam. 3 meses de atraso, mesmo que seja somente uma parte, que são os direitos de imagem, mesmo pagando uma parte agora, é total incompetência da direção do Internacional. É um dos episódios mais lamentáveis dos últimos anos em termos de gestão de um departamento de futebol. São essas as consequências. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!